do nosso culto. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Nosso tema hoje é a oração da igreja. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 até o verso 31, mas o foco da nossa exposição são os versos 24 a 31. A igreja em oração, Atos, capítulo 4. Versos 24 a 31, nós vamos ler a partir do verso 1. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, esse homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-lo sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a esses homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, não podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que de agora em diante ninguém mais fale neste nome. E, chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo Pedro e João, lhes disseram: julgai se é justo diante de vós, diante de Deus, dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em quem se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, por que os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem
tudo que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários, pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra e pelo teu Espírito, que faz essa palavra viva e eficaz em nosso coração. Cumpre, Senhor, o teu propósito, nós pedimos, na vida de cada um que está presente aqui, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui está a igreja em oração. Esse é um tema da nossa série, A Igreja Importa. Nós falamos na semana passada sobre o púlpito, sobre a pregação da palavra de Deus na igreja. E falamos sobre a centralidade da cruz no púlpito. Simbolicamente, é claro, nós não estávamos referindo apenas ou meramente ao púlpito físico, mas o que nós chamamos de diaconia da palavra, ministério da palavra, que é a expressão que aparece no livro de Atos, capítulo 6. A questão é o ministério da palavra. Ele precisa ser cristocêntrico. A cruz tem que estar no centro, o nome de Jesus tem que estar no centro. Mas, irmãos, quando a igreja ora, não é diferente. Jesus precisa estar no centro também. E aqui nós temos, nesse trecho, uma oração da igreja, um momento de oração da igreja que é relatado e que fala, e sempre falou muito ao meu coração. É um assunto que a gente já trouxe aqui antes. O que a igreja deve orar quando ela está sob pressão, quando ela está sofrendo dificuldades? Aqui são perseguições, especificamente, um esforço para tentar silenciar a igreja, tirar sua liberdade de pregar. De que modo a igreja deve orar quando ela se reúne? E de que modo isso é diferente das nossas orações individuais? Existe uma diferença. Como é que a igreja deve orar? E aqui, depois dessa confusão que eles precisam enfrentar, realizaram esse sinal miraculoso. Deus usava os apóstolos especificamente para fazer esse tipo de sinal miraculoso. Isso é bem claro no livro de Atos. E depois desse sinal, eles encontram essa rejeição completa das autoridades do povo, do sinédrio. E eles precisam buscar a Deus a respeito disso. O que nós fazemos agora? Depois de soltos, contaram aos companheiros a proibição. Nós estamos proibidos de falar do nome de Jesus, de pregar o nome de Jesus em Jerusalém. O que a igreja faz quando ela está sob pressão e em dificuldades? Como é que ela se apresenta diante de Deus? É claro que não existe um jeito só de orar. Você pode apresentar uma intercessão, uma petição, um lamento, uma confissão de pecados. Mas essa oração é uma oração diferente, que eu acho que devia caracterizar, devia estar no coração da vida de oração da igreja. Irmãos, como é que a igreja responde no verso 24 a esse desafio da proibição de pregar o evangelho, da perseguição, das ameaças? Veja aí na sua Bíblia. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Irmãos, a primeira coisa que a igreja faz é se lembrar do princípio. Gênesis 1, não é isso? O Criador. É a primeira coisa que a igreja faz quando ela precisa orar diante de uma grande dificuldade. O mundo está contra nós. As autoridades dessa cidade estão contra nós. As nossas atividades foram proibidas. E o que a igreja faz? Ela vai, em primeiro lugar, invocar o Criador. Isso denota muito claramente uma consciência da igreja de que Deus é real e quem manda é Ele. Não se trata daquelas autoridades, elas estão pintando e bordando, fazendo o que elas querem, mas existe um Deus no céu. E esse Deus criou tudo.
E tudo mesmo, o texto ainda parece até que eles estão divagando, né? O problema é que eles estão sendo perseguidos, e aí eles começam a orar falando, Senhor, o Senhor criou o céu, criou a terra, criou o mar, parece que eles perderam o assunto. O que foi isso? Não perderam, irmãos. É uma consciência que é renovada no momento da oração de quem é esse Deus, que Deus é esse ao qual nós estamos orando. Então, isso é importante, porque muitos irmãos vão orar e se esquecem com quem estão falando. Isso realmente acontece. A gente se esquece de que Deus é Deus. Essa recomendação é dada explicitamente em Eclesiastes. Você vai orar, então fala pouco. Por quê? Porque você está na terra e Deus está no céu. Qual a ideia que é comunicada? Você não está falando com qualquer um. É o Deus que governa todas as coisas, tem poder sobre tudo. É o Deus que faz tudo. Se Deus é o criador de tudo o que há no céu, na terra, no mar, todas as coisas que há nesses lugares, então Deus criou tudo. Deus criou Jerusalém, Deus criou os habitantes de Jerusalém, Deus criou o Sinédrio, Deus criou os homens que estão lá no Sinédrio, Deus criou esse momento histórico, não tem nada que Deus não criou. O que existe, se existe, é porque Deus comunicou existência ou permitiu que aquilo continuasse existindo. Até mesmo os atos livres das criaturas não existiriam se Deus não lhes comunicasse existência, porque só Deus existe por si mesmo. Mais nada, nem o diabo. Se Deus não sustentasse a existência do diabo, ele não existia. Não há nada que possa subsistir sem o poder do Criador, nada, porque Ele é o Criador de tudo. Então, dentro desse enquadramento, veja o que acontece. Nós estamos sofrendo perseguições, mas como a gente deve ler o que está acontecendo com a gente? Qual é o grande quadro para nós lermos, para enquadrar isso aqui? É que existe um Deus e Ele dirige tudo. Ele é o Criador de tudo. Se você olha fatos da vida sem esse enquadramento, para todos os efeitos, nesse momento, você é um ateu. Então, você não pode fazer orações ateístas, em que você pede coisas para Deus, mas você trata Deus como se não fosse Deus. Jesus não ordenou que a gente orasse assim? Em primeiro lugar, a primeira coisa que você diz na oração, Pai nosso que estás nos céus. Tem coisas sobre Deus que precisam estar na sua mente quando você se aproxima dele. Então a igreja sabe com quem está falando. Deus, o Criador de tudo. E esse Criador de tudo, verso 25, veja aí. Ele já falou. Pelo Espírito Santo, tu, o Criador, vejam, tu disseste pela boca de nosso pai, Davi, teu servo. Então vejam só, não apenas nós estamos falando com Deus, aquele que criou e dirige todas as coisas, mas nós sabemos que Ele já falou. Então nós não vamos orar pensando que a gente está abrindo a conversa. Não é assim, irmãos. Inclusive seria idolatria e carnalidade, né? Pensar que Deus está lá e que nós, com as nossas orações, vamos puxar as barbas do Deus do céu e convencê-lo de que há coisas importantes acontecendo aqui. É claro que não. Quando nós oramos Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos assumindo na nossa oração que quem começou esse relacionamento não foi a gente. Por que nós dizemos que Deus é o Pai? Porque nós somos os filhos, mas quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro, irmãos? O Pai, primeiro tem os pais, depois vem os filhos, não é isso? Se eu me aproximo de Deus como Pai, o que eu estou confessando, assumindo com isso? Que antes de eu chegar, Ele já estava. Não foi eu que abri a conversa, não foi eu que abri o relacionamento. Deus é que começou o relacionamento, eu estou respondendo. Então, o fato é que eu não estou apenas falando com o arquiteto do universo, mas com um Deus que fez tudo e que já falou com a gente, falou através de Davi. Então, vejam que nas nossas orações, o fato de que Deus é real e domina tudo, e o fato de que Ele já disse coisas, precisa estar presente. Você não pode chegar para Deus, considerando que Deus já falou um monte de coisa para você,
e ignorar tudo que ele falou e falar o que você acha que é importante na oração. E esse é outro problema. A gente fala que os grandes meios de graça, os principais, são a palavra de Deus, a oração e os sacramentos. Há outros meios, mas esses são os meios de graça principais. E o meio de graça primário é a palavra de Deus. Por quê? Porque a oração a gente oferece para Deus. O sacramento só tem sentido por causa da palavra de Deus. Mas quem gerou tudo isso foi a palavra. Deus criou o mundo pela palavra. Redimiu o mundo pela palavra. Por isso que o nosso culto começa com a leitura da palavra. Primeiro a gente ouve, depois a gente responde. A ordem é essa. Então Deus disse coisas. E o que Deus já disse? Para a gente não chover no molhado, não falar coisas com Deus que Ele já respondeu. O que Deus disse sobre isso que está acontecendo com a gente? Olha, Deus disse coisas. Veja na sua Bíblia, no verso 25b. Porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se aliaram contra o Senhor e contra o seu ungido. O que é isso, irmãos? Salmo 2, Salmo de Davi, Salmo de coroação. É um salmo onde se anuncia a manifestação do Messias, do Filho de Deus, que foi aplicado, claro, inicialmente, à casa de Davi, mas em última análise se aplicaria a Jesus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Qual é o assunto do salmo? O assunto do salmo é que Deus ungiu um rei, e esse rei vai herdar a terra inteira. Mas há autoridades rebeldes que não reconhecem o rei. Qual é o assunto do salmo? A vinda futura do reino de Deus. Por que a igreja botou isso na sua oração? Porque a igreja não apenas sabe com quem ela está falando, mas o que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo? Trazendo o reino. E a gente ouve o Antigo Testamento e olha para a nossa realidade e compreende que as profecias estão se cumprindo, é isso que a igreja está vendo. E é por isso que a gente ora também os salmos, né? A igreja foi fazer sua oração, o que ela fez? Botou um salmo no meio. Por isso que a gente ora salmos na igreja. O Novo Testamento ordena que a gente use os salmos. Nem sempre a oração espontânea é a melhor oração. Às vezes a oração espontânea é um monte de coisa de bobagem que tem na sua cabeça. Sendo que o livro de Salmos está cheio de orações lá, que é o jeito certo de orar. E tem as orações de Jesus, e tem as coisas que Deus falou no Antigo Testamento, e tem as respostas que Deus já deu para os problemas que você está pedindo para Deus resolver, e aí Ele está esperando você dizer como a igreja: espera aí, Senhor, o que o Senhor já disse pelo Espírito Santo através da boca de Davi, de Isaías, de Elias, de Moisés? O que o Senhor já disse? A gente tem que orar assim, a gente tem que saber com quem a gente está falando e o que Ele já disse, e trazer isso para dentro da nossa oração. Então o Salmo é uma oração que entra dentro da nossa oração. Mas qual é a oração que entrou dentro da oração da igreja? O reino de Deus. Não é isso? Isso não faz lembrar da oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Qual é o assunto da oração de Jesus, que Ele ensina para os discípulos? É o reino de Deus. Então a igreja está passando um perrengue danado, qual é a oração dela? Senhor, o teu reino, nós estamos nos lembrando, o Senhor domina tudo, e o Senhor anunciou que o teu reino viria, e o teu reino veio mesmo, e na profecia já estava avisado que haveria resistência. Versículo 27, porque nessa cidade, eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. De fato, Senhor, tudo que está no Salmo 2 se cumpriu. O Senhor escolheu o seu Messias, ele foi assunto ao céu. Pedro, no seu sermão, no Pentecoste, diz que a casa de Israel deve ter toda certeza de que Deus o fez Senhor e Cristo. Então, ele é o Messias. E agora, nós ainda estamos enfrentando, Senhor, a rebeldia dos poderosos. Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, os povos de Israel, todos eles se uniram para matar Jesus. Todos eles se uniram contra o Senhor e contra o seu ungido. É claro que esses homens que se uniram não estavam interessados em fazer a vontade de Deus. Os romanos especialmente não estavam, nem Herodes.
Pôncio Pilatos, nenhum desses estava ocupado em entender e fazer a vontade de Deus. Mas, a despeito disso, diz o versículo 28, veja aí na sua Bíblia o que eles fizeram. Eles se uniram para fazer tudo que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Então vejam, eu estou orando não apenas para um Deus que fez todas as coisas, mas um Deus que tem um plano. Deus tem um plano. Como é que eu sei desse plano? Eu li a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você sabe do plano. E aí você vai orar de acordo com o plano. E o fato é que a gente leu a Bíblia. E porque a gente leu a Bíblia, a gente entende que tem um plano. E esse plano não está dando errado, ele está dando certo. Apesar de parecer que está dando errado. Porque Jesus, em primeiro lugar, foi rejeitado, oprimido, massacrado por todas essas autoridades. Mas é claro, ele derrotou ali o pecado, derrotou Satanás, ressuscitou dos mortos, mas as autoridades continuam aí, rebeldes. As coisas podem ter começado a mudar, mas ainda não mudaram. No que se refere à igreja, tudo parecia do jeito que estava, gente. O culto em Jerusalém, os romanos mandando em tudo, as autoridades de Israel rebeldes como sempre, tentando apagar o nome de Jesus. Você poderia olhar para esses fatos e desanimar, e pensar assim, poxa, mas nem com a ressurreição nada muda esse mundo. Será que é isso mesmo? O que vai acontecer? Será que a gente entendeu algo errado? Será que a gente está fracassando? Mas, conhecendo o plano e tendo testemunhado o Cristo ressurreto, a igreja sabe que não tem nada dando errado, está tudo dando certo. E, na verdade, a igreja aprendeu com Jesus Cristo que muitas vezes, quando tudo está dando errado na nossa vida, tudo está sendo realizado para a glória de Deus, para o bem do seu povo. Como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. A gente tem muitas vezes isso nas Escrituras, essa experiência de que aparentemente Deus não está fazendo nada, mas a história vai caminhando e você descobre que ocultamente ele estava fazendo alguma coisa. Isso se repete tantas vezes no Pentateuco, na história dos patriarcas, na história de Israel. E o clímax é a própria história de Jesus, no momento em que todo o mal do mundo é arrebanhado, é organizado e lançado contra Jesus. No momento em que o mal aparentemente está prevalecendo, Deus está dirigindo todo o processo para salvar todas as coisas. Em Colossenses capítulo 2, nós lemos que Paulo falando sobre a obra de Jesus, que por meio da sua cruz, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Irmãos, o que surpreende é que, se na cruz Deus estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas, então até mesmo a rebeldia de Herodes, de Pôncio Pilatos, das autoridades de Jerusalém e dos gentios, até essa rebeldia contribuiu para que todo o universo fosse reconciliado com Deus. Isso mostra a onipotência divina. Então, Deus não mostra o seu poder apenas fazendo coisas. Ele também mostra o seu poder permitindo que os homens façam o que eles querem, mas o resultado final do que eles fazem é o cumprimento do propósito de Deus. Então, assim, Deus demonstra que ele é invencível, que ele não pode ser derrotado. Agora, isso é difícil para o crente, é difícil para todo mundo, porque a sensação nossa é que o carro está desgovernado, mas a igreja entendeu que não está. O que esses povos e essas autoridades rebeldes fizeram foi cumprir, verso 28, tudo que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Então existe um Criador que tem um plano e esse plano não pode ser derrotado. Existe um Criador no céu. Esse Criador tem um plano que ele já revelou para nós. E esse plano não pode ser derrotado. É assim que a igreja ora. Então, diante disso, versículo 29. O que a igreja vai pedir? Primeiro, gente, metade da oração a igreja fez o quê? Se lembrou de quem Deus é.
se lembrou do que Deus falou no Antigo Testamento e interpretou os fatos que estavam acontecendo contemporaneamente à luz do que Deus tinha falado e à luz dos Salmos. A oração estava cheia da palavra de Deus, cheia do que Deus disse, cheia da mente de Deus. E agora eles vão fazer um pedido. E o que você vai pedir depois dessas constatações? Talvez você pense assim, não, eles vão pedir para Deus amaciar o coração do sumo sacerdote, para as autoridades de Israel se converterem, né, para o Pôncio Pilatos mudar, né, e se arrepender, para o Império Romano cair. Vamos orar para Deus tirar esse sinédrio. Vamos orar para a gente não ser mais perseguido, para a gente ter força para resistir, para melhorar as leis. Tinha muita coisa que eles podiam pedir para eles ficarem mais confortáveis. Mas o que a igreja pede, irmãos? O que a igreja pede? Versículo 29, veja na sua Bíblia. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Olha para isso que está acontecendo, Senhor, e tira isso de nós. Não, vou pedir isso. Olha para essas ameaças e concede a teus servos um livramento. Não. O que a igreja pediu, irmãos? Coragem. Coragem. A igreja pediu coragem. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Então a igreja pediu para não desistir. Essa é uma boa oração. É quando você levanta de manhã e fala assim: Senhor, eu quero continuar crente hoje. É assim que ora. Depois vem as outras coisas. Mas se você não sabe orar isso, não adianta orar as outras. Tem que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, não é isso? E depois, todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que você tem muitas coisas para pedir. Mas, em primeiro lugar, você tem que pedir coragem para você continuar cristão. É isso que tem que orar primeiro, porque isso é a coisa mais difícil de todas. É a mais complicada de todas. E é isso que tem que orar primeiro. Coragem para a gente continuar falando de Jesus. E mais, no verso 30, a igreja pede a Deus corroboração. Senhor, estende a mão para mudar a vida das pessoas, para curar pessoas, para dar sinais, dar evidências para as pessoas. Mas vejam o que eles dizem no final da oração. Pelo nome do teu santo servo Jesus. E esse final aqui do pedido no verso 30 é muito importante. Muito importante. O que a igreja está pedindo, irmãos, não diz respeito em primeiro lugar a ela. Porque se fosse em respeito em primeiro lugar a ela, os pedidos talvez fossem outros. E não é ilegítimo você pedir para Deus te livrar de uma perseguição, te livrar de uma dívida, te livrar de um conflito familiar, de uma perseguição religiosa, e de repente você está sofrendo no trabalho ou em casa, de um marido intolerante, ou de uma esposa intolerante, ou talvez te livrar de uma enfermidade. Tudo isso é legítimo. Jesus respondia a esses pedidos o tempo inteiro. Mas nessa oração aqui, o assunto da igreja não é esse. Qual é a preocupação da igreja? É o nome de Jesus. Isso, irmãos, está muito claro na narrativa inteira. Vejam só. Quando eles foram convocados, aí no começo do capítulo 4, foram convocados, qual era o assunto? Qual a questão que foi levantada? Olha o verso 7 na sua Bíblia. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Qual foi a questão levantada? É quem eles estão representando. Vocês fizeram esse sinal em nome de quem? Isso representa o quê? Qual é o projeto? Isso aconteceu por causa de quem? Então o assunto é o nome, é o que está sendo representado. Então Pedro responde, olha, nós estamos sendo questionados por causa desse sinal. Verso 10. Seja do conhecimento de todos vós e do povo de Israel, que foi em nome de Jesus. Tem um nome por trás do que nós estamos fazendo. É um nome. É o nome de Jesus Cristo, que vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Sim,
É isso mesmo, é difícil para vocês acreditarem. Pedro continua, mas foi por meio desse nome que esse homem está aqui agora com boa saúde. Jesus foi a pedra que vocês rejeitaram, mas Deus a fez a pedra angular. Jesus está no centro da coisa toda. E aí ele diz claramente no versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelos quais devamos ser salvos. Qual é o assunto, irmão? A pergunta é sobre o nome, e a resposta é sobre o nome, e a oração é sobre o nome. A igreja não está orando porque ela está passando perrengue. Ela está orando porque ela está preocupada com o testemunho de Jesus em Jerusalém. É por isso que ela está orando. A ocupação da mente da igreja é esse. E o povo proibiu, né? Versículo 18. Não ensinem e não falem no nome de Jesus. Essa foi a ordem que foi dada. Então, o assunto da oração da igreja é o seguinte: o Deus Criador de todas as coisas está fazendo algo. Esse algo é o seu reino. O reino dos céus está chegando. E o Messias, o rei desse reino, já se manifestou. E as autoridades estão atrás dele, estão contra ele. E elas estão nos perseguindo, e nós estamos sofrendo por causa desse projeto. Então o que nós vamos orar? Não é para Deus livrar a gente do nosso aperto. É para esse projeto ter o máximo sucesso. Nós vamos orar para que o nome de Jesus seja levantado em Jerusalém. Nos dá, Senhor, coragem para falar do nome de Jesus e corrobora com sinais feitos em nome de Jesus. Qual é o assunto da oração da igreja? É o assunto do púlpito, Jesus. Não tem outro. O assunto dos 3 meios de graça são Jesus, é o assunto da pregação, é o assunto dos sacramentos e é o assunto das orações da igreja. O assunto da oração da igreja é o nome de Jesus em Jerusalém. Irmãos, isso é muito importante, porque é legítimo, como eu disse, nós levarmos as nossas questões para Deus. Totalmente legítimo. Mas existe uma forma de oração que a igreja precisa fazer, e é um tipo de oração que resulta não apenas em respostas às nossas necessidades, ela resulta em outra coisa, versículo 31. No que ela resulta? Quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Qual o resultado dessa oração? Missão. Missão. Essa é outra oração. É diferente das nossas orações pelas nossas necessidades. É uma oração que está cooperando com o projeto de Deus. É uma outra oração. Mas essa é a oração da igreja. Essa é a oração que faz o Espírito Santo descer e as coisas acontecerem. É uma oração por missão. É uma oração que está ocupada com o nome de Jesus em Jerusalém. E que está ocupada em pedir a Deus força para que o nome de Jesus seja levantado em Jerusalém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós temos aqui aquele trecho da confissão de Pedro, que a gente sempre retorna, mas ele é muito importante. Em Mateus 16, Jesus está ali, versículo 13, chegando às regiões de Cesareia de Filipe, pergunta aos discípulos, o que o povo está dizendo que eu sou? E aí cada um dá uma resposta, Jeremias, Elias, João Batista, um dos profetas, e Jesus pergunta, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é um momento crucial em que Jesus, inclusive, vai começar a anunciar o seu caminho para Jerusalém. Eu imagino que nesse momento o rosto de Jesus deve ter se iluminado, ele deve ter sorrido e dado graças a Deus. E falado assim, finalmente está entrando, a verdade chegou. E ele responde para Pedro, olha, Pedro, foi Deus que te mostrou isso. Esse conhecimento de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, esse conhecimento a partir de você, da sua boca, é o ponto de partida de tudo. Aqui está começando agora uma nova etapa no projeto de reunir o povo de Deus. E Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja em cima disso. Esse momento, Pedro, você dizendo essas coisas, é aqui que tudo começa.
Inclusive, é por isso que a igreja primitiva exigia no batismo que as pessoas dissessem isso. Eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É por isso que isso está no credo apostólico. Essa é a declaração básica, a partir dela tudo nasce na teologia cristã. Então Jesus diz, olha, Pedro, em cima de você e dessa declaração, vai ser construída a igreja. Não só Pedro, é claro, a gente sabe que isso se estendia aos apóstolos. É por isso que Efésios, Coríntios, Apocalipse ensinam que a base da igreja é o fundamento dos apóstolos. Mas Jesus diz assim então, versículo 19, veja aí na sua Bíblia. Te darei as chaves do reino do céu, e o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Irmãos, as chaves do reino do céu. É uma autoridade especial para realizar coisas, para ligar na terra e isso acontecer no céu. Jesus está dizendo que ele vai dar a Pedro e através de Pedro e os apóstolos à igreja o poder das chaves. Nós tratamos disso aqui na nossa série. O poder das chaves é um poder de representação. É um poder de abrir e fechar o reino dos céus na missão, diante dos homens. Logo depois, tratando de um outro assunto, que era a disciplina na comunidade dos discípulos, Jesus se refere novamente ao poder das chaves. Capítulo 18, versículo 15. Veja aí na sua Bíblia. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós, com ele repreende-o, se te ouvir, ganhaste teu irmão, mas se não te ouvir, leva contigo 2 ou 3 testemunhas, para que a palavra se confirme. Se ele recusar a ouvi-las, verso 17, diz a igreja, se ele recusar a ouvir a igreja, aí o cara saiu fora mesmo, considera gentio publicano. E aí, o que significa considerar como gentio publicano? Que decisão é essa? Quer dizer, Jesus está dizendo que se o sujeito pecou e não quer se arrepender, é um impenitente, ele é acompanhado, ele é chamado a atenção, o negócio não acontece, então a igreja vai tomar uma posição. O que ela vai fazer? Vai considerar que, para todos os efeitos, é como se o cara não fosse crente. Ela considera que não é cristão. Porque um cristão, o coração amolece. Ele passa por um processo. Mas aí Jesus diz que isso não é só uma decisão social. De repente pensa assim, não, isso é uma questão prática da vida interna da comunidade ali, é só uma ordem, regimento interno. Não, versículo 18, em verdade vos digo que o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Isso aqui são exatamente as chaves. Jesus acabou de falar sobre isso no capítulo 16. Então a igreja tem o poder das chaves. Isso significa que quando a igreja entrega alguém para o mundo, para Satanás, isso acontece mesmo. Isso é verdade. A igreja realmente tem o poder de ligar na terra e isso ser ligado no céu. Ou seja, a igreja tem um poder de representação. Jesus deu à igreja o poder de representação. Mas como é que isso funciona? Versículo 19, Jesus estende o princípio. Ainda digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Então Jesus amplia o princípio. Ele diz que quando a igreja está agindo em unidade, em assembleia, e ela concorda, e ela apresenta esse pedido unificado a Deus, então o Pai vai ouvir. Jesus não está falando aqui sobre a oração de cada indivíduo, ele já falou isso em outros momentos. Ele está falando aqui sobre a igreja orando coletivamente. Quando a igreja se une, concorda em unidade e ora, ela tem o poder de usar, ela pode usar o poder das chaves. E as coisas vão acontecer no céu. E Deus está comprometido com a oração da igreja, então. Mas veja bem, por que é assim? Versículo 20. Porque onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Irmãos, isso aqui é muito importante a gente entender o que Jesus está dizendo aqui e não entender isso mal. Porque muito crente pensa o seguinte, é muito comum essa ideia. O que significa estar reunido em nome de Jesus? É a gente dar as mãos juntos, 2 ou 3, e a gente faz uma oração e a gente fala que é em nome de Jesus. E se aí todo mundo estiver mentalizando ao mesmo tempo, né, que é em nome de Jesus que a gente está pedindo aquilo, então
então vai acontecer. Não é isso. Jesus não está falando aqui sobre as orações feitas em nome dele meramente. É muito mais do que isso. Todo crente sabe que a gente precisa orar em nome de Jesus. O que significa orar em nome de Jesus? Em primeiro lugar, significa compreender que nós não podemos nos apresentar diante de Deus com os nossos méritos. A gente tem, por assim dizer, a gente não tem cara nem roupa para aparecer lá. Não tem jeito. Então, como é que a gente vai falar com Deus? A Bíblia diz que nós temos um advogado diante de Deus. Paulo ensina que ele intercede por nós. Carta aos Hebreus ensina que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele nos representa, ele leva as nossas questões. Em Romanos 8, Paulo diz que ele é o nosso intercessor. Então, quando a gente ora em nome de Jesus, a gente está pedindo socorro a Jesus. A gente está reconhecendo que só Jesus pode ser ouvido pelo Pai. Só Ele tem direito de ser ouvido pelo Pai. Mas Ele nos trouxe com Ele. Ele se casou com a igreja. Ele nos adotou como seus irmãos. Ele nos incluiu no seu time. Ele, inclusive, disse que a gente podia orar do jeito que Ele orava. Pai Nosso. Quando Jesus diz Pai Nosso, porque Ele dizia meu Pai para cá, meu Pai para lá, mas um dia Ele disse para os discípulos, olha, vocês podem dizer Pai Nosso. O meu Pai vai ser o Pai de vocês também. Então Jesus concedeu isso. Então a gente ora em nome de Jesus, todo crente sabe que tem que orar em nome de Jesus. É pelos méritos, é confiando na obra de Cristo, na justiça de Cristo, ela me dá direito de chegar diante de Deus. Mas quando Jesus fala sobre 2 ou 3 reunidos em seu nome para tomar decisões sobre o que fazer com o irmão que não se arrepende, nós não estamos falando aqui do vertical, nós estamos falando do horizontal. A questão é a igreja reunida para agir em nome de Jesus. Agir, tomar decisões, esse é o assunto. Não só pedir ao Pai, mas agir. Aqui nós não temos só o elemento vertical, mas temos o elemento horizontal também. Quando o texto fala sobre a igreja tomar uma decisão a respeito de um sujeito que não quer se arrepender, e ele vai ser considerado gentio publicano, o que Jesus está dizendo aqui? Que quando a igreja decide fazer isso, e ela está então ligando isso na terra, isso vai valer no céu. Porque a igreja representa Jesus. Porque a igreja está reunida em nome de Jesus. Então ela tem poderes para isso. É o poder das chaves. Agora, nós precisamos entender que o poder das chaves foi dado por causa do reino de Deus. É por isso que Jesus diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. A igreja não tem poder para fazer tudo. Não tem autoridade para pintar e bordar. A igreja tem autoridade para representar, abrir e fechar o reino dos céus no mundo. É isso que a igreja tem autoridade para fazer. Não é o que Jesus ensinou, na sua mensagem final de despedida dos discípulos, lá em Mateus, capítulo 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus é o Messias, é o Rei, é como está aqui em Atos capítulo 4. E logo depois vem o comando, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Por que portanto? Porque o ato de fazer discípulos, a missão, resulta da autoridade de Jesus como Senhor e Cristo. É a ascensão de Jesus e o governo dele que dão autoridade para a igreja ir fazer discípulos. Então a igreja vai em nome dele. E ela não apenas prega o evangelho, ela traz essas pessoas para dentro, através do batismo. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. Como é que você faz discípulos? É claro que você, do ponto de vista substancial, você precisa ter um testemunho, você precisa ter uma vida, você precisa ensinar a palavra. Mas existem atos da igreja, que são os atos através dos quais os discípulos são formados. Esses atos são o batismo e o ensino. A igreja tem a autoridade do Messias para batizar e ensinar. Fazendo como? Em nome dele. Inclusive Jesus diz,
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando a igreja sai para batizar e ensinar, para fazer discípulos batizando e ensinando, ela está representando o quê? A autoridade de Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a igreja faz isso eficientemente. Jesus diz, inclusive, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, pensem no que isso significa. A igreja tem autoridade para realizar atos em nome de Deus. Atos em nome da Trindade. Quando a igreja batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela não está só usando o nome, não é uma fórmula. Ela está efetivamente representando a Trindade, representando Deus. Não sei por que Deus decidiu que seria assim, né? Você pensa assim, mas é coisa demais para dar para a igreja. Mas Jesus deu. Ele ordenou que fosse assim. Quando a igreja realiza missão, e quando ela anuncia o Evangelho, e ela diz para alguém, você aceitou Jesus? Aceitei. Então agora você vai ser batizado e você entra no reino dos céus. A igreja tem autoridade para dizer isso, por incrível que pareça. A igreja tem autoridade para realizar esses atos em nome de Deus. Isso é o poder das chaves. Agora entendo que o poder das chaves não é o poder de fazer qualquer coisa, ok? De repente você pensa que Jesus nos deu autoridade para abrir todas as trancas da sua vida e realizar todos os seus sonhos mais íntimos. Mas não é para isso que o poder das chaves foi dado. O poder das chaves foi dado para representar a autoridade messiânica de Jesus. A igreja é uma embaixada. É como uma embaixada de outro país. A embaixada é território do outro país. E essa embaixada precisa trazer o conhecimento, os projetos, os acordos, as notícias do outro país. Ela age com a autoridade do país original. A embaixada da França no Brasil, como é que funciona? Ela é território francês, ela representa a França. A igreja, irmãos, é uma embaixada do reino de Deus. Ela tem o poder das chaves para representar o reino de Deus. Então é isso que significa estar reunido em nome de Jesus. Não é falar uma fórmula. É uma assembleia de pessoas que está ocupada em representar o governo do Messias. É isso que é estar reunido em nome de Jesus. Não é dar as mãos ali na sorveteria e citar o nome de Jesus. É efetivamente você fazer parte de um grupo que está ocupado em representar Jesus no mundo. Então, esse grupo tem o poder das chaves. E esse grupo pode orar e o Espírito Santo vai descer. E a coragem vai vir para o Evangelho ser pregado. Então, vejam que não é uma carta branca, não faz nem sentido, imagina isso. Se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer questão, tudo será feito, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. Mas veja bem, tem gente que acha que isso é, eu falei mais cedo, um cheque em branco, uma carta branca, né, para você pedir qualquer coisa. É claro que isso não faz sentido. Jesus não deu para a igreja o poder das chaves para ela usar arbitrariamente, para fazer o que ela quiser. Não se trata disso. O poder das chaves foi dado para o que Jesus disse que ia ser feito. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi para isso que o poder das chaves foi dado. Para a edificação da casa de Deus no mundo. Então, irmãos, o que é reunir em nome de Jesus? Essa é uma questão muito séria. Porque há muitas orações que a gente pode fazer como igreja, mas as orações que Deus está esperando são orações como está lá no Pai Nosso. Se você voltar algumas páginas aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, veja só o que Jesus ensina. Capítulo 6. Portanto, vocês vão orar desse modo. Nós queremos aprender a orar, Jesus. O Senhor ora e Deus responde. Como é que ora? Então Jesus ensina, olha, vocês oram assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Em primeiro lugar, o que vem, irmãos? O reino de Deus. Em primeiro lugar, a igreja se reúne para orar com Jesus. O que significa orar em nome de Jesus? Orar as coisas que Jesus oraria. Orar do jeito que Jesus pensava. O que estava na cabeça de Jesus quando ele estava caminhando ali na Galileia,
na região de Nazaré, na Judéia. O que estava na cabeça dele? O que ele estava fazendo? Como é que você vai orar em nome de Jesus sem nenhum interesse pelo que passava na cabeça de Jesus, ou quais são os planos de Jesus, ou o que Deus quer fazer? Como você vai fazer uma oração e você vai agir no mundo em nome de Jesus sem entender o que Jesus quer? Então Jesus está ensinando para os discípulos: vocês querem aprender a orar? Então entendam o que o seu Pai quer. Entendam, porque Ele sabe o que é bom, mas vocês têm que chegar junto dEle. Então vocês vão orar assim: Pai, o que o Senhor está fazendo? Eu quero cooperar com o Senhor em oração com o que o Senhor está fazendo. Não é o que a igreja fez? Pau quebrando para a igreja, mas ela olhou para aquilo tudo e falou assim: peraí, mas o que Deus está fazendo? Vamos ver, Salmo 2, o que Deus está fazendo? Vamos orar isso, porque isso é o que Deus está fazendo, mesmo que não pareça, mas é isso que Deus está fazendo, e eu vou orar isso. E aí no final Jesus diz que a gente precisa perdoar os outros, nós seremos perdoados por Deus na medida em que a gente perdoa, e depois termina a oração, ele repete esse ponto: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai também vos perdoará, mas se não perdoardes aos homens, tampouco o Pai perdoará vossas ofensas. Por que Jesus disse isso na oração? Porque veja, irmãos, que nós estamos pedindo para o reino de Deus vir. E para a gente orar de acordo com Jesus, nosso coração tem que estar de acordo com Jesus. Jesus estava ocupado com a vinda do reino e a salvação dos homens. A gente não pode usar o poder, pretender usar o poder da oração para atingir os nossos objetivos egoístas e deixar os pecadores queimarem. Não se trata disso. Você não pode pedir a Deus que o seu reino de graça seja aberto para você e querer fechar o reino de graça para os outros. E realmente, em Mateus capítulo 18, que a gente acabou de ler agora, depois que Jesus ensina os discípulos sobre as chaves do reino e o uso das chaves do reino na disciplina da igreja, o Pedro logo pergunta assim: mas tá, Senhor, o cara caiu, pecou, a gente chamou a atenção dele, ele não queria se arrepender, veio mais gente, conversou, ele aceitou a igreja, ele se arrependeu. Mas até quanto eu vou perdoar o cara? Pedro perguntou logo depois sobre perdão, quando Jesus está falando sobre o uso das chaves na igreja. E aí Pedro quer perdoar 7 vezes, né? Falou assim: deixa eu pegar um número bem alto aqui. É 7 vezes, Jesus? Né? Porque é um número cabalístico da Bíblia, sim, 7 vezes. Aí Jesus olha para o Pedro e fala assim: Pedro, 70 vezes 7. 7 é o número do completo, do inteiro, né? Então Jesus está dizendo o seguinte, que não tem limites. O que Jesus está dizendo? Por que ele mudou aparentemente de assunto? Ele não mudou de assunto. O que Jesus está dizendo é que a igreja tem, sim, o poder das chaves. Ela pode ligar e desligar, ela liga na terra, aquilo é ligado no céu. Se a igreja considerar como gentio publicano, o céu vai considerar como gentio publicano. Mas o uso das chaves não é do seu jeito. Se fosse do jeito de Pedro, era 7 vezes, ou sei lá, 3,5. Se fosse Pedro, ia ser assim. Mas Jesus disse: a igreja tem o poder das chaves, mas elas têm que ser usadas do meu jeito. E o meu jeito é o seguinte: 70 vezes 7. Você tem que perdoar. E Jesus até conta uma parábola depois. Então o que é o ponto? É que você não pode carregar o nome de Jesus de forma indigna. Nós não podemos nos reunir e usar o nome de Jesus sem o propósito de viver o reino de Jesus. E é isso que a igreja estava vivendo naquele momento, naquela oração. Ela não apenas usou o nome de Jesus, ela se comprometeu em elevar o nome de Jesus. Essa é a oração da igreja. É a oração para que o reino de Deus venha e o nome de Jesus seja levantado. Essa é a oração que Deus vai responder com o Espírito Santo. Vamos orar, irmãos, enquanto os elementos são distribuídos. Peça ao Senhor para te dar entendimento dessas coisas. Peça ao Senhor para te dar entendimento do que significa orar com Deus, o que significa orar com Jesus. Peça a Deus para dispor seu coração para orar junto com a igreja pela missão de Deus no mundo.